Quando a gente pensa o que é o servidor público, né, quem são essas pessoas, quando a gente pega a força de trabalho no Brasil, em mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem em torno de 45 milhões de habitantes que trabalham, que são a população econômica ativa e estão no trabalho. E um pouco menos da metade disso são servidores públicos. Quando você vai ver, de fato, o número de pessoas que estão envolvidas na atividade pública é muito grande. E qual é o espírito dessas pessoas? O que faz que uma pessoa queira ser um servidor público? Na sua essência, vem da palavra servir, né? O servidor é alguém que decide trabalhar cuidando do público, cuidando de gente, né? A grande força do servidor público é cuidar de gente. E ele decide seguir uma carreira pública justamente porque o que move ele mais é cuidar de gente. Quando ele faz essa escolha, por trás disso tem outras escolhas que ele abandona. Por exemplo, ele abandona a ideia de ficar rico ou de ganhar muito dinheiro. Se ele quer ganhar muito dinheiro e ficar rico, ele escolhe o setor privado, onde ele vai correr uma série de riscos, ele pode ganhar muito dinheiro ou não. Mas o objetivo dele é se servir ou servir a um determinado cliente, a um determinado segmento, mas em troca de um ganho material muito visível. Então, se alguém quer ficar rico, quer fazer carreira, acumular riquezas, eu recomendo o setor privado. Mas se alguém gosta de gente, gosta de cuidar de gente, gosta de cuidar do país ou gosta de cuidar da sua cidade, eu recomendo a vida como servidor público. E isso tem uma série de implicações, porque a escolha que um servidor público faz, ela determina boa parte da vida dele ao longo de muitos anos. Se ele escolheu servir as pessoas, então ele vai trabalhar nos bastidores, ele não vai ser ele vai ser sempre um protagonista das suas ações, mas não necessariamente visando a si mesmo, a sua fama, a sua carreira, o seu crescimento. O crescer, se desenvolver, ficar cada vez mais competente e melhor, é sempre para poder cuidar melhor de gente, cuidar melhor das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar, em fato, aquilo que é comum a todos. A gente, quando pensa no servidor público, pensa assim, político, governo, mas a gente não pensa, por exemplo, no zelador do nosso prédio. O que é um condomínio, se não é um bem público, quando você mora num prédio de apartamentos? E esse zelador faz o quê? Ele é contratado para cuidar do bem comum, ou da parte comum do prédio que pertence a todos nós. O servidor público é um pouco assim também. Ele tem que cuidar daquilo que é comum a todos nós. Saúde, educação, justiça, uma série de atividades que elas acontecem de forma mais coerente quando elas partem do bem comum, aquilo que a gente construiu como bem comum. Só que tem uma série de consequências. O servidor público, quando decide seguir essa carreira, ele não saberá, durante a carreira de servidor público, de fato, quem são as pessoas que são os amigos dele. Porque o servidor público tem acesso a muito poder, tem acesso a muitos recursos. E ele nunca saberá, de fato, se alguém se aproxima dele com interesse em acessar esses recursos ou com interesse na pessoa. Então, o servidor público, ele abandona, de uma certa forma, a vida privada. Ele fica impossibilitado de ter uma opinião pública, ele fica impossibilitado de dar a sua opinião sobre muitos assuntos, porque ele representa, nesse momento, o chamado bem público, o bem comum a todos. Então, ele deixa de ter uma opinião própria. Por isso que o regime de trabalho no servidor público tem que ser diferente do regime de trabalho no servidor privado. O servidor público, quando trabalha para o bem público, ele vai anular boa parte da vida privada dele em função de cuidar do bem dos outros, da saúde dos outros, do cuidado dos outros. E ele precisa, ao longo da vida dele, em algum momento dessa vida, interromper essa doação para que ele possa ter um pouquinho de vida privada. Então, imagine um juiz, no final de carreira, quando se aposenta, vai ser o único momento em que ele vai poder se relacionar com as pessoas e o poder que ele tinha não vai influenciar mais suas relações. Ele vai ser uma pessoa, então, a partir de um determinado momento da sua vida, livre para ter as relações que ele quiser. Mas enquanto ele for um juiz, dificilmente ele saberá se as pessoas que se aproximam dele têm interesse nele por ser juiz ou têm interesse nele porque ele é uma pessoa simples, como qualquer outra pessoa. Por isso que, quando a gente fala em servidor público, a gente fala em carreira pública, a gente tem que entender a natureza dela. E a natureza dela é cuidar do outro, é servir, é prestar atenção no outro. E para isso tem um preço que se paga. Se você quer cuidar do servidor público também, você tem que deixar um espaço de tempo na vida dele, no final da carreira dele, para que ele cuide um pouco da própria vida. Por isso que as aposentadorias na área pública são diferentes das aposentadorias na área privada. São diferenças fundamentais onde, na essência, ser servidor público significa colocar
a minha energia, a minha disposição, a minha atenção para cuidar de pessoas. Essencialmente é essa a escolha que você faz. No mundo todo existem escolas de formação de servidores que na primeira fase da formação de servidores você gasta uma boa energia para fazer com que esses servidores conheçam a sua cidade, o seu país, as pessoas que moram nela, para que essas pessoas possam se apaixonar pelas pessoas da sua nação. Essa parte importante da formação de qualquer servidor público é a parte que cria um vínculo afetivo, de fato, com tudo aquilo que ele vai cuidar. E você vai encontrar pessoas apaixonadas, você vai encontrar pessoas competentes, você vai encontrar pessoas que fazem aquilo que fazem com um prazer inestimável, mas que não estão buscando a fama, que não estão buscando uma realização, digamos assim, vaidosa. Eles estão buscando uma realização que tem impacto na vida real. Hoje no Brasil, temos uma infinidade de servidores públicos competentes, que têm essa noção do que eu estou falando, né, dessa essência de servir, de cuidar de gente, de cuidar do bem público, mas que ficaram durante muitos anos envergonhados, porque o que parecia ser a melhor carreira pública, que era você ganhar poder político, visibilidade, né, ou de alguma forma você era seduzido muitas vezes por pessoas que queriam tirar proveito, dizendo o seguinte: olha só, você é um servidor público, você está fazendo muito bem para a humanidade, se você estivesse no setor privado, você estaria rico. Como você está no setor público, o Estado, as pessoas não vão reconhecer sua utilidade. E aí seduziam esses servidores muito para entrar nos esquemas de corrupção ou para aceitar favores e outras benesses que naturalmente não fazem parte do serviço público. O que as pessoas não param para pensar é que quando você entra no serviço público, você faz uma escolha. E é uma escolha consciente, não é uma escolha não consciente, né? Você entrou, você vai ter um juramento, você tem um código de ética, você tem um código do servidor público, e fazendo essa escolha você tem que ser coerente com ela. O que a gente faz quando a gente ajuda na formação de servidores públicos é reforçar essa essência, é trazer mais capacidade, competência e, de uma certa forma, ferramentas para proteger essas pessoas para que elas possam cumprir sua missão. E a primeira parte dessa missão do servidor público é ter consciência da sua atividade, consciência da sua escolha. Por isso que eu aprecio muito o trabalho que o CLP faz, né? Sou um apoiador e aprecio muito o trabalho de servidores relevantes que temos no país. São pessoas que nós temos desde cientistas, pesquisadores, nós temos funcionários que cuidam de gente, nós temos todo tipo de pessoa fazendo esse tipo de trabalho. Então, peço sempre que essas pessoas tenham a proteção divina das suas religiões, ou a proteção das pessoas que são servidas por elas, que é o cidadão comum, que não escolheu essa carreira, e que compreendam que essas pessoas fizeram uma escolha de abrir mão de boa parte da vida privada delas em função de cuidar do bem público. Essa é a essência de ser um servidor público. E diante da incerteza que é o serviço público, toda a complexidade que tem, como que o servidor ele pode se preparar e até assim, que consciência que ele tem que ter em termos dessas incertezas e desse papel dele frente a essas incertezas? Sim. O mundo se tornou cada vez mais complexo e o volume de variáveis e de coisas interrelacionadas aumentou muito. Então hoje a gente não tem soluções ótimas ou soluções prontas para alguns problemas, né? Os problemas estão sempre aumentando a sua complexidade, mudando a sua velocidade, e o servidor ele acaba lidando com mais variáveis, servidor público, do que no setor privado. No setor privado você escolhe um mercado, você tem a sua atividade específica, você sabe mais ou menos como atuar em determinadas situações. O servidor público ele tem uma infinidade de inter-relações em tudo que ele faz, né? Seja a opinião das pessoas, seja a mudança da sociedade, que muda o tempo todo, seja a própria mudança das relações da sociedade, do Estado e do setor privado. Então o servidor público estará cada vez mais sujeito a um mundo mais complexo e ele vai precisar se preparar e estar cada vez mais competente. Quando a gente olha as nações do mundo todas que têm tido sucesso na formação de servidores públicos, elas investem quase uma vida toda
nessas pessoas, né? Essas pessoas são recrutadas muito cedo em escolas públicas, são, em geral, jovens que têm uma capacidade de pensamento acima da média, ou um QI, ou uma inteligência emocional acima da média, e elas são convidadas a, desde cedo, participar de uma formação contínua para se virem a se tornar os secretários de Estado, os executivos, digamos, os gestores das empresas públicas. Acho que hoje o setor público exige mais formação, exige mais desenvolvimento de competências do que no setor privado, dado o tamanho da complexidade. E justamente a impressão que a gente tem é oposta, né? Que eu fiz um concurso, eu prestei um concurso e justamente agora eu vou seguir uma carreira e não tenho que me preocupar muito com a minha formação, quando é o oposto. Pega hoje no sistema de justiça do Brasil, os dilemas que a gente tem vivido com acabar com a corrupção, avançar na lei, talvez além daquilo que a Constituição permitisse. A gente vive dilemas hoje que não vivíamos há tempos atrás. Então, quem vai lidar com essas situações tem que ter um preparo ético, tem que ter um preparo técnico, tem que ter um preparo emocional para lidar com isso. E se preparar é isso, é cuidar, colocar atenção nas várias dimensões de um ser humano para se tornar um profissional competente e confiável no setor público. Acho que é mais do que fundamental esse investimento nos dias de hoje. Contar alguns exemplos de pessoas, de brasileiros, que são servidores que inspiram, desde os tempos mais remotos até os tempos mais atuais, né? Talvez os primeiros brasileiros que existiram aqui nessa região você vai encontrar isso na Serra da Capivara. Serra da Capivara é o sertão do Piauí. E na Serra da Capivara você tem um trabalho de uma senhora que se chama Niede Guidon. Ela não é servidora pública, mas ela é uma cientista, e ela descobriu que o homem sul-americano começou na nossa região muito antes do tempo que todo mundo imagina, algo como 30 mil anos atrás. Essa senhora dedicou a vida toda dela a preservar esse patrimônio, né? Para você ter uma ideia, na época os militares eles até fizeram um parque, mas erraram o local onde tinha os registros históricos da chegada do homem aqui no continente americano. E a Niede acabou juntando recursos próprios de outras pessoas e comprou o que faltava de terra para poder comprar a área onde tem esses registros históricos, e criou uma fundação que se chama Fundação do Homem Americano, Fundação Museu do Homem Americano. Se você puder visitar São Raimundo Nonato, você vai lá entrar em contato com os primeiros homens do continente sul-americano, que existiram há 30 mil anos atrás, contrariando todas as teorias norte-americanas e europeias sobre o povoamento do continente. Ela é uma servidora pública, ela se dedicou a vida toda por uma causa, ela não tirou proveito algum material disso tudo. Ela acabou de receber o título de doutor honoris causa da Universidade do Vale de São Francisco pela contribuição, né, pelo conjunto da obra de tudo que ela fez. Uma senhora que está lá, viva hoje, você vai ver o que é ser uma servidora pública, mesmo sem atuar no setor público. Mas a gente pode voltar no tempo e encontrar alguns brasileiros que tiveram um espírito de servir. Quando você vai hoje no pátio do colégio aqui em São Paulo, recentemente pichado, né, não sei se vocês se lembram, ali existia uma cabana de 14x7, onde morou dois jesuítas, Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, que tinham como um projeto aqui a construção de uma identidade, a construção de um local onde se pudesse fazer um experimento novo de igualdade e fraternidade entre os homens, né? O Anchieta, ele virou padre com 18 anos de idade nas Ilhas Canárias, com 19 ele estava no Brasil. E ele era o braço direito do Manuel da Nóbrega. E eles percorreram a costa brasileira pelo menos uma dezena de vezes, metade das quais a pé. A dedicação dessas duas pessoas para construir o Brasil foi imensa. E São Paulo foi o local escolhido para começar esse projeto de nação, que a gente pode se dizer que se misturou com um projeto de nação de alguém que chegou logo depois, que se chama Dom Pedro I. Dom Pedro I, a gente tem uma visão na história de que ele era um falastrão, que ele tinha muitas mulheres, que ele era muito jovem. Mas pensa bem, um jovem de 23 anos de idade que proclama a independência de um país porque foi convencido pela sua mulher chamada Leopoldina, que era austríaca, da família dos Habsburgos e irmã da esposa do Napoleão. A gente não lembra disso, né? Mas a Leopoldina foi educada numa família chamada dos Habsburgos, que tem uma tradição em política e no bem público também.
e a Leopoldina, junto com algumas pessoas, conseguiram mostrar o valor do Brasil para o Dom Pedro I. É quase um milagre a gente imaginar o país do tamanho que a gente tem, com as fronteiras que a gente tem, independente de Portugal do jeito que a gente foi naquela época, e a independência é quase um milagre, se você pensar. Pouca gente sabe que o Dom Pedro I, antes de proclamar a independência, ele percorreu o interior do que era o Brasil na época, que era muito pequeno, era basicamente a região sudeste, e ele foi convencido pelos moradores a lutar pela independência. O exército português estava aqui na época e estava com o mandato de pegá-lo e levar embora, e não deixar ele fazer essa independência do país. É uma versão da história, é um lado da história. Vão ter muitas outras que a gente vai ter que procurar e descobrir e aprender. Mas se você continuar um pouquinho na história, você vai ver o Dom Pedro II. Jovem, menino, 4 anos de idade, já tinha perdido a mãe, já tinha tido uma mãe substituta que ele gostava muito, que teve que ir embora, fugida, junto com Dom Pedro I, para tomar conta de Portugal, e fica aqui. Ele é chamado o Imperador Cidadão, porque ele foi educado pelos brasileiros para se tornar um brasileiro importante. No dia do funeral do Dom Pedro II, ele morreu na França, em Paris, a filha dele pediu que queria um funeral simples, mas o governo francês não aceitou e fez um funeral com honras de Estado, né, com grande impacto, e onde foram recebidos, pessoas importantes visitaram ele no dia do funeral dele. O Dom Pedro II, se você estudar a vida dele, você vai ver a vida talvez de um dos maiores servidores públicos, alguém que se dedicou desde 4 anos de idade a cuidar do Brasil, a desenvolver o Brasil, a se apaixonar pelo Brasil, a gostar do Brasil. É um grande exemplo de um homem que pode inspirar muita gente no que é ser um servidor público. Mas vamos andar um pouquinho mais no tempo. Vamos pensar no Marechal Rondon. O Marechal Rondon era um telegrafista e aí ele recebeu a missão de instalar linhas de telégrafo na região norte do Brasil. E conforme ele fazia esse trabalho durante muitos anos, ele aproveitava para pacificar os povos indígenas que ainda não tinham tido um contato pacífico com os homens brancos, por assim dizer. O lema do Marechal Rondon com sua equipe era assim: morrer se preciso, se necessário, matar jamais. Ele proibia a sua equipe de atacar ou reagir a um ataque de qualquer povo indígena, e ele conseguiu pacificar mais de uma centena de povos indígenas, povos nativos, podendo abrir portas para o Brasil ter a fronteira e o tamanho que tem. Existem pessoas no Brasil, desconhecidos alguns muito conhecidos, que ajudam o país o tempo todo, oferecendo o seu melhor. Desde o criador do biodiesel, desde alguém que faz uma pesquisa sofisticada numa universidade federal, até um servidor que está atendendo num hospital, num município pequeno, são pessoas todas que estão cuidando de gente e estão dando um pouquinho do seu suor, um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua atenção para cuidar do Brasil, para ter um dia, cada dia, um pouco melhor. Esse é o espírito do serviço público. Isso é ser um servidor público. É gente que é apaixonada por gente, que gosta de gente, gosta de cuidar de gente e gosta de, não importa o tamanho da sua contribuição, melhorar o dia a dia das pessoas. Se a gente conseguir valorizar esse espírito, se a gente conseguir proteger esse espírito, a gente vai conseguir ter um Estado com servidores públicos de primeira que vão fazer inveja para o mundo todo. Porque se tem uma coisa que o brasileiro tem muito é a generosidade. É uma capacidade de aceitar as diferenças que hoje pode parecer mentira, por conta das brigas políticas e tudo mais. Mas na nossa essência, a gente tem um pouco do espírito indígena, que aceita se miscigenar sem ter tido preconceito algum de quem entra na sua família, né? Esse é o espírito original do brasileiro e do servidor público.